convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Agora é o novo nome, tá, gente? IBM Podcast. Esse podcast que nós vamos contar testemunhos para edificar a sua vida. Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso bom pastor que nos guia, que nos fortalece. Então, seja bem-vindo. Obrigado você que está tirando um tempo do seu dia para estar nos assistindo, com isso engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. E deixa eu te falar, já compartilha com alguma pessoa que eu tenho certeza que hoje, o nosso testemunho de hoje vai ser muito edificante na sua vida. É algo sobrenatural, algo que nossos olhos não podem ver, algo espiritual. E aqui hoje nós estamos com o pastor Alexandre. Gente, eu já vou dizendo que hoje vai ser muito espiritual, porque o nosso pastor Alexandre é do espiritual. E hoje ele vai falar um pouco do testemunho da vida dele, como foi o início, como ele chegou até o pastorado, como é a vida dele no mundo espiritual, né, pastor? Então já vou te dizendo, hein? Hoje vai ser forte. Né, pastor? Seja bem-vindo, pastor. Amém, pastora. Amém. Povo de Deus que nos acompanha. É uma honra estarmos aqui. Iremos compartilhar um pouco daquilo que Deus ele fez sobre as nossas vidas, aquilo que ele operou. Né? E eu creio que vai ser um momento de edificação, vai ser um tempo que Deus ele vai falar muito contigo, você Amém. Vai crescer muito espiritualmente. Então, fica aí ligadinho conosco nesse podcast que vai ser, meu Deus, sobrenatural, pastora. Vai ser sobrenatural. E já vamos começar, né? Com o testemunho de vida do nosso pastor. Gente, porque sempre a gente conhece os pastores e não sabe como é a maioria do testemunho de vida, né? E eu já vou dizendo para você, se você conhece uma pessoa que tem um testemunho, não precisa ser pastor, não. Conhece uma pessoa que tem um testemunho de vida, que vai edificar outras vidas, que fala assim, menino, o testemunho daquela pessoa vai edificar muitas vidas, vai glorificar o nome de Deus, já marca ela aí, tá? Na próxima vez ela pode ser a próxima, tá sentada aqui. Então, pastor, eu já queria começar desde o início, né? Como foi a sua convenção? Como foi que iniciou quando o Senhor lhe encontrou, né? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos encontra, sim, né? Eu queria saber como foi isso, como o Senhor sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida e como o Senhor iniciou, né? Amém, pastora. Eu costumo dizer, né, que o meu testemunho é muito louco, é muito doido, né? É um testemunho assim muito diferente. Eu era alguém muito diferente do normal, né, pastor? Muito diferente, pastora. Eu era alguém assim que nem todo mundano, né, curtia as coisas do mundo, né? Cheguei já, experimentei maconha, essas coisas, bebida, prostituição. A gente veio desse ambiente bem pesado mesmo, né? Desse ambiente onde, né, a gente sorria de noite, mas amanhecia chorando, com vazio no coração.
E no meu testemunho é um testemunho doido, por quê? Porque o meu testemunho, quando Deus me chamou, não foi dentro de uma igreja. Olha Não só. foi ninguém indo lá em casa e dizendo, rapaz, vamos lá pro culto lá que Deus vai falar contigo e tu vai lá na frente entregar a vida para Cristo. Não. E o senhor não foi pertencia a comum. nenhuma denominação, nenhuma igreja? Não, firmemente não, pastora. Às vezes Né? ia Só às aqui, vezes que a gente ia, voltava, né? Mas tudo assim muito raso, muito superficial. Né? Nunca cheguei assim a congregar de uma forma firmemente numa igreja. Mas sempre eu sempre tive muito amor e temor por Deus, né? Por Deus a gente sempre teve. E eu me lembro que quando a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, né? Eu estava ouvindo o meu rock. Eu gostava muito de rock, né? O pastor Edivan e o Ender aqui que tá Gente, olha só, pastor, tenho certeza que esse testemunho, seu testemunho, já aconteceu com muitas pessoas. Sim, Só sim, que às sim, vezes a pastor. pessoa não sabe ter esse discernimento. Então vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Sim, eu me lembro que como eu vim do rock, eu era alguém que eu tinha preconceito com as outras músicas e tal. Pra mim era só rock, era rock, né? Cheguei a fumar maconha pro carro do rock, eu vi os roqueiros fumando, eu queria ser igual aqueles caras, né? Porque a música ela tem esse poder, né? De nos influenciar a fazer o que é de errado, né? E eu sempre me influenciei muito, curti muito essas bandas aí. Uma coisa ia roqueira. levando a outra. Primeiro Sim, o senhor sim. gostava da música, só que a música já levava para outras coisas. Sim, Levava já pra levava, já bebida. levava. Aí ali já levava já pra droga. Sim, sim. E no dia que eu ouvi a voz de Deus, eu lembro como se fosse hoje, pastora. Eu estava em casa, domingo, eu me lembro como se fosse hoje, 4 horas da tarde. Eu coloquei o meu rock lá na televisão, tinha um show do Guns N' Roses, que era em Tóquio. Gostava muito da música November Rain, quando o Slash pegava, fazia o solo da guitarra. Meu Deus, eu viajava. Eu viajava de uma forma assim que, meu Deus do céu. Eu lá curtindo lá nesse dia, pra você ver como é Deus. Porque se a gente for dizer, não, tu teve uma alucinação porque tu tava drogado. Não, tu teve uma alucinação porque tu tava bêbado. Nesse dia eu não fumei droga. E também eu não bebi. Passei o domingo em casa, tranquilo. Só escutando as músicas. Sim, assisti o joguinho do Flamengo, terminou o jogo, coloquei o meu rock e fiquei lá ouvindo. Deitado na cama, ouvindo. E eu ouvi uma voz audivelmente. E essa voz dizia assim pra mim, pastora Salete: se tu morrer hoje, tu vai pro inferno. E eu fiquei assim muito assim assustado, porque eu nunca tinha ouvido uma voz daquele jeito, audivelmente. Eu olhei assim pra janela, vi se alguém tava me chamando, alguém falando comigo, não tinha ninguém. E vi a segunda vez dizendo: se tu morrer Pastor, hoje, e eu tu vai tenho pro certeza inferno. que foi uma voz que entrou na sua alma. Eu Não foi? ouvi audivelmente. Eu pensei que era alguém que tava me chamando, né? Pra saber que não é cor da cabeça. Sim. Eu pensei que era alguém que tava me chamando. Meu Deus, Porque tem era alguém... uma voz como se fosse Era uma voz que eu real, tô como uma aqui. pessoa estivesse ali na frente. Que nem eu tô aqui falando com a senhora falando comigo, ouvindo. E só tava você em casa. E só tava eu, né, no quarto. E minha esposa tava no quintal, mas a minha mãe, conversando. E aí eu me perguntei, eu disse, por quê? Aí a voz gritou assim: porque tu não tá adorando o Criador, tá adorando a criatura. Eu disse, eu tô adorando a criatura, tu não tá adorando o Criador, tá adorando a criatura. Aí a voz falou pra mim, a voz, eu costumo dizer, pastora Salete, que eu fui evangelizado pelo Espírito Santo. A voz chegou pra mim e falou assim: tu vai apagar todas essas músicas que tu tem no teu celular, esse CD aí tu vai se desfazer dele. E eu tinha ainda muito vídeo pornográfico no meu celular, eu tinha muito vídeo de pornografia. Ele falou: tu vai apagar esses vídeos tudinho que tem no celular de pornografia, essas músicas tudo. E eu disse assim: mas como assim essas músicas aqui? Tem música aqui que não me traz lembrança ruim. Tem música aqui que me traz lembrança boa. Tinha uma música do Guns N' Roses que chama Patience, que é pra ciência. Essa música, quando eu ouvia ela, me trazia paz. Trazia paz na sua alma. Isso. Tanto ela como a música Don't You Cry, que era uma música também do Guns N' Roses. E quando eu ouvia essas músicas, eu não sentia um peso, eu sentia paz. Eu falei assim, eu apagando essas músicas, eu falei assim: essa aqui eu não vou apagar porque não me traz uma lembrança ruim, me traz uma lembrança boa. Eu não me lembro de nada ruim. Pelo contrário, ela me traz paz. Sabe a voz que eu ouvi, pastora? O Senhor falou assim pra mim: a paz que eu tenho pra ti não é a paz que o mundo dá. É a paz que excede todo entendimento, que tu vai viver na eternidade com ela. Quando Deus falou isso aí pra mim, pastora, através desse testemunho muito forte, quando Deus falou isso, eu peguei o celular,
o pastor Salete, a minha carne, ela chorava, porque eu não queria me desfazer daquilo. Só que eu tava vivendo ali, era algo muito... Meu Deus. Era algo que não tinha explicação. Era algo muito sobrenatural. Quando eu me lembro assim, dá vontade até de chorar, porque era algo assim meio que sobrenatural. Porque quando eu me lembro daquela voz... Uma coisa, gente, é chegar um pastor, um discipulador e falar, apaga, porque não é bom para ti, isso não é bom para tua caminhada até Cristo. Outra coisa, a gente ouvir uma voz do sobrenatural, que a gente não vê, é totalmente diferente. E eu me lembro que quando eu passei por isso aí, para resumir mais um pouco, quando eu passei por isso, aí eu chamei minha esposa, ela chegou lá em casa, ela chegou lá na sala, eu cheguei, minha filha, vem aqui. Aí eu falei, tive essa experiência assim, não sei o que aconteceu, mas eu tô me sentindo assim, com muita paz no coração, tô me sentindo assim, como eu nunca me senti antes. Aí eu peguei ela, falei, tu vai pagar também esses funk do teu celular, que ela tinha muito funk, tu vai pagar esses funk do celular. Eu peguei ela, eu induzi ela a fazer mesmo. Não induzi ela, porque eu disse, não, apaga, porque Deus falou assim. E eu me lembro que depois daquele momento, pastora, que eu tive com Deus, é claro que a gente sempre teve contato com pessoas evangélicas, né? Claro que eu tinha um amigo num trabalho meu, né, que estiver assistindo, quero louvar a Deus pela vida dele, né? Pastor Valdeir, hoje é pastor, não era pastor, era cooperador na época. Pastor Valdeir e pastora Verônica, né? Foi um casal também que eu trabalhei com ele na fábrica de gelo, que falava muito de Deus pra mim. Sabe o que eu fazia com ele, quando ele falava de Deus comigo? A gente trabalhava com um saco de gelo. Eu dizia assim pra ele, eu pegava o saco, enchia de gelo, dizia, ei, crentezinho, segura esse saco de gelo aí e jogava na cara dele. Entendeu? Tu quer ser crente, segura esse saco de jogar na cara dele, cuspia na cara dele. E ele nunca revidou, né? Nunca falou assim. Por isso que eu tenho um carinho também muito grande pela vida do pastor Valdeir, pastora Verônica, estiver assistindo esse podcast. Foi alguém também que foi um instrumento de Deus. Depois dessa experiência que eu tive com Deus, da caminhada, a gente precisa de pessoas, né? Claro que essa experiência foi individual, mas a gente precisa de pessoas, né, para nos ajudar no decorrer da caminhada. E foi um dos casal que nos abençoou. E eu me lembro, pastora, que depois dessa experiência eu passei 3 meses trancado dentro do quarto. Só me pergunte por quê. Porque só tendo experiências. Foi tão bom que eu passei... Que tu queria mais. Eu passei 3 meses... Eu não tinha essa Bíblia aqui ainda não. Eu tinha uma Bíbliazinha pequenininha, aquela que entregava pra gente, que é pequenininha. Eu passei 3 meses trancado dentro do quarto, querendo conhecer quem era Jesus e quem era aquela voz que falou comigo. Falou contigo. Aí sabe o que a pessoa dizia lá dentro de casa de mim? Vai ficar doido. Porque tinha uma mulher, a gente conhecia uma mulher que... Eles falaram, né? Que tanto ela lê Bíblia, ela ficou doida e passou um dia ela morreu. Falava pra ti, o pessoal da tua família. Menino, tu vai ficar doido, sai desse quarto, não sei o quê. Eu só ia pro trabalho, chegava do trabalho e me trancava. Ia pro trabalho, chegava do trabalho e me trancava. Porque eu queria conhecer Jesus, eu queria saber quem era Jesus. Quem era aquela voz. Eu queria entender mais dele. Gente, pra você que tá nos assistindo, porque tem muitas pessoas que conhecem, que entendem, né, pastor, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Eu quero ler aqui um versículo que está na Bíblia, tá? Só para você que pode pensar assim, esse pastor está falando lorota, ninguém escuta isso, não existe isso. Que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, aqui está falando que nós somos espírito, alma e corpo, né, pastor? Então, nós temos esse chamado por espiritual. Nós somos espírito também. O Senhor nos criou em espírito também. Por isso que, muitas das vezes, nós temos essa sensibilidade. Eu queria assim perguntar ao senhor assim porque eu tenho certeza, tem muitas pessoas perguntando assim, ele escutou essa voz do Espírito, eu também sou capaz de escutar, será? Sim, com certeza. Qualquer um de nós, eu tenho certeza que as pessoas estão se perguntando assim,
eu sou capaz, qualquer uma pessoa, pastor, é capaz também de escutar a voz do Espírito Santo? Porque muitas das vezes também as pessoas escutam a voz do Espírito Santo de outras formas, Sim, né? tem várias maneiras. Um profeta, lendo a palavra, tem várias formas, mas o Senhor, você foi algo que você escutou, como várias pessoas também já escutaram a voz do Espírito Santo e muitas das vezes não entendem que escutou a voz do Espírito Santo. Sim, com certeza. Né, Deus, ele fala de várias formas. Depois dessa vez, eu já ouvi a voz de Deus audivelmente. Eu confesso para você que depois dessa experiência, pastora, audivelmente, assim, eu não ouvi mais. Foi Depois, só para você? Foi só para aquele propósito. Sim. Aí você passou 3 meses, 3 meses só lendo a trancado. Bíblia, conhecendo esse Jesus, para conhecer essa voz. Aí você entendeu quem era o Espírito Santo, quem tinha falado com o Senhor. Sim, eu comecei a ler, aí chegou a minha no meu entendimento que eu precisava agora congregar. Eu não tinha como eu ficar ali, eu precisava congregar. Porque lendo a palavra a gente vai ver A que gente vai precisa entendendo, congregar. Sim, a gente vai entendendo, eu precisava batizar nas águas, eu entendi que eu tinha que batizar, tinha que cear, eu tinha que congregar, eu tinha que ter um pastor, eu tinha que ser discipulado, eu fui entendendo que eu precisava. Aí chegou um tempo que Deus falou assim pra mim, agora chegou o tempo de tu buscar. Aí eu me lembro que minha esposa recebeu um convite para ir numa igreja. Aí imagina alguém, eu tava cheio da presença de Deus, alguém querendo ouvir a palavra, querendo estar em um lugar, eu disse, minha filha foi te convidou? Não, te convidaram para a igreja. Vamos sim, vamos, eu todo alegre, vamos lá, tal, quero ouvir a palavra de Deus, tal. Pastora, essa foi uma experiência assim que não foi muito boa. Aí a gente foi para essa igreja, não vou falar o nome, né? A gente foi para essa igreja. E eu me lembro que eu cheguei lá muito feliz, querendo ouvir a palavra. Talvez, pastor, eu tenho certeza que o senhor Gilson entende que talvez foi o inimigo já usando o senhor, pro senhor disse, não, eu vou ficar, não quero saber de igreja. Pra desanimar, né? Isso. Pra ver como é que o inimigo trabalha. Porque às vezes acontece com muitas pessoas assim, a pessoa vai na igreja, sente aquilo forte, Deus falou com ele, aí acontece alguma coisa dentro da igreja, ou fora mesmo, ou em casa, para a pessoa desanimar. Sim. Ou a pessoa já tem que saber, né, pastor, que isso aí é as armadilhas. É o inimigo, O inimigo já, são as armadilhas dele, porque ele não para. Isso, ele querendo te tirar do propósito. Eu me lembro que eu cheguei nessa igreja, eu querendo ouvir a palavra e tudo, só que eu saí de lá triste, por quê? Porque nada daquilo que eu tinha ouvido aqui, na palavra, eu tinha ouvido lá, não tinha ouvido. Aí, eu me lembro que... O senhor ficou triste, eu quero escutar o que eu li aqui. Isso, eu me lembro que eu saí de lá aos prantos de choro, em cima da minha moto, com a minha esposa na garupa. Meu Deus. Aos prantos de choro. E aí, quando eu virei a esquina lá de casa, assim, aí eu ouvi a voz de Deus de outra forma, que é a forma que a senhora falou no início. Eu ouvi a voz dele dentro do meu espírito, né? Porque Deus é espírito, ele fala também com o nosso espírito, dentro da alma, dentro do espírito. Do coração. Eu ouvi a voz dele. Aí qual foi que ele falou pra mim? Ele falou assim pra mim, ó. Eu te preparei 3 meses dentro do teu quarto pra tu não ser enganado pelo homem. Olha aí, gente. Meu Deus, Gente, você tá vendo? Quando a palavra fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, né não, pastor? Isso. É isso aí. Pra gente não ser enganado, né, pastor? A gente tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia. É a Bíblia, né, pastor? Tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer. Muitas das pessoas hoje em dia estão desigrejadas, né, que a gente fala, por causa disso, feridas. Porque não conhece a palavra. Porque talvez um homem tenha ferido ela pensa que é Cristo. E é Cristo, não é Cristo. Né? Jesus nunca vai ferir você, pelo contrário, ele vai curar suas feridas. É verdade. Né? E eu me lembro que eu vi a voz do Senhor dentro do meu espírito, ele falou, te preparei 3 meses para não ser enganado pelo homem. Eu me lembro que meu Deus, as lágrimas só fiz assim, dos meus olhos. Eu comecei a rir de novo, eu disse, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus fiel. Né? E na minha vida assim, foi muito rápido, né? Depois dessa convenção, aí eu fui numa outra igrejinha desse meu amigo, que é pastor hoje, que é o Valdeir. Ele me aperreava muito, eu disse, rapaz, depois dessa experiência agora eu vou. Eu vou lá onde ele disse, lá no ramalzinho, lá no Passo Fundo. Eu digo, não importa não, se não chover eu vou. Aí eu me lembro que eu fui, né, nessa igrejinha dele lá, até no dia se não me engano foi terça-feira, foi quarta. Eu me lembro que eu sentei na última cadeirinha, lá atrás. Aí o pastor, quero dar também, louvar a Deus pela vida dele, pastor Genilson, foi alguém que me ajudou também no início. Eu me lembro que o pastor Genilson estava pregando, e eu lá atrás, no meio da mensagem ele parou e apontou para mim, ei, tô ali atrás. Tu mesmo, Deus está te dando o dom da palavra, Deus está te chamando para o ministério. Aí começou a falar, né? Começou a profetizar. Aí eu me lembro que naquele momento, pastora, eu não criei naquelas palavras que aquele homem falou.
porque eu me achava incapaz. Porque até para me apresentar um trabalho na frente na escola, eu não ia, que eu tirava zero, que eu tinha vergonha. Eu vim de uma família tímida, muito tímida. Eu era muito tinha a tímido. timidez ainda, né, pastor? Muito, tinha a muito, timidez. O medo. Medo, né? E às vezes a gente não timidez. entende, isso não vem de Deus, né? Vem não, Aí vem não. na hora que o pastor disse, você vai pregar, vai ministrar, disse, não sou eu. Então você não acreditou. Eu não acreditei. Mas só que aconteceu outra experiência. Toda 3 horas da manhã, automaticamente eu me acordava e não conseguia mais dormir. Sem despertador. Sem despertador. Aí eu conversei com esse meu amigo, eu digo, rapaz, não tô conseguindo dormir de Aí noite. ele disse, é pra Aí ele falou ele falou pra mim assim, pede confirmação ao Espírito Santo, aquilo que ele falou é de Deus. Aí eu disse, rapaz, eu vou pedir confirmação ao Espírito Santo. Aí eu me acordava 3 horas da manhã, aí a Bíbliazinha que eu tinha, aquela pequenininha ainda, aí eu comecei a ler. Eu falei, Senhor, se foi o Senhor que falou, que me chamou mesmo, o Senhor vai começar a abrir a minha mente. Eu tenho dificuldade de decorar texto, tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade disso. Aí eu comecei a ler. Eu entrei na história, eu entrava dentro da Bíblia, eu vi o personagem na hora, né? Eu chegava no trabalho de manhã para ele e dizia, olha, eu tava lendo a passagem lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram o rei Nabucodonosor, comecei a falar, e dele, rapaz, Deus está confirmando. A palavra ia se revelando, o senhor lendo a palavra Sim. se revelando do senhor. Aí ele falou, rapaz, tá confirmando o propósito de Deus na tua vida. Aí eu disse, rapaz, é mesmo, porque esse aqui não vem de mim, não. Aí foi aonde se iniciou, né, tudo na minha vida. Aí eu comecei a buscar, eu não congreguei lá porque era numa igrejinha bem lá no ramal mesmo, lá dentro do tiro Gente, do o testemunho dele é muito longo. Vamos resumir um pouquinho para nós entrar na outra parte, pastor. E hoje em dia o pastor é um pastor de igreja, Isso, né, isso. gente? O testemunho dele é muito longo. E, pastor, eu queria, não saindo desse ponto do espiritual, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual foi a experiência, porque eu tenho certeza que a experiência espiritual que o senhor teve mais forte de escutar mesmo a voz do Espírito Santo foi essa aí, mas eu queria, assim, de um momento, assim, que foi muito espiritual, sobre batalha espiritual na sua vida, porque eu sei que o senhor é uma pessoa de batalha, gente, de batalha espiritual mesmo, de ter uma pessoa, por exemplo, uma pessoa possessa em tal lugar, e a pessoa ligar, ele vai lá e ora e expulsa, e porque isso existe, gente, o mundo espiritual é real, né, pastor? Sim, sim, Hoje em sim. dia nós vivemos em épocas que, glória a Deus, as pessoas estão abrindo a mente, entendendo que nós somos também espiritual, e o mundo espiritual real, igual eu estou lhe vendo aqui, o mundo espiritual é real. E como é que a gente vai combater algo que a gente não conhece? Sim. Então, nós temos que conhecer o mundo espiritual. Glória né? a Deus. Então, cada vez mais você tem que conhecer o mundo espiritual para a gente combater o mundo espiritual. Sim, porque sim. a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne, o que nós estamos vendo, mas é algo espiritual, é contra potestades, né, pastor? Glória a Deus. Algo espiritual. Então, a gente tem que conhecer. Eu queria saber, perguntar do senhor qual foi o momento, assim, de qual foi a experiência espiritual mais forte que o senhor teve? Pastor, é muito forte essa pergunta, né? A gente teve muitas experiências. No início da nossa caminhada, né, que nem a senhora falou, aonde ligava pra gente dizendo que tinha pessoa endemoniada, a gente ia. E a gente tá com aquela sede, né, pastor? O A senhor pessoa tá com dizia aquela... assim pra mim, rapaz, vem aqui, a minha mãe tá no Meritizal aqui, tá desse jeito aqui, 3 horas da manhã eu pegava minha moto e eu ia. Porque eu gostava. Eu vim também do rock, eu vim de filme de terror, gostava muito dessa área. Então, né? gente, então, peraí. O lado um pouco espiritual do terror ele já conhecia, entendeu? Já. Isso aí já não dá mais medo. Ver uma pessoa possessa, né, pastor? Porque muitas pessoas... eu sou pastor e eu já vi muitas pessoas falar assim, vai ter libertação na igreja, é culto de libertação, não vou, porque eu tenho medo de ver pessoas daquele jeito, né? Então, porque, gente, não é uma coisa que a gente fala assim, que é bonito e tal, mas é algo que você tem que conhecer, né, pastor? Então, esse lado aí um pouco, o senhor já conhecia, então não dá mais tanto medo, né, pastor? Sim. Eu me lembro que onde tinha assim, a gente ia, a gente teve várias experiências, né, de batalha espiritual, de pessoas possessas, de várias maneiras possessas, tanto possessas de se arrastar, vários tipos de demônio. Mas eu me lembro, respondendo a sua pergunta, eu me lembro da que mais me marcou, né, foi quando eu vi ele diretamente. Eu vi esse demônio, que nem eu tô vendo a senhora, que nem eu tô vendo a TV, os estúdios aqui. Eu vi ele materializado. Foi no momento onde Jesus tem poder, pastor. Né, eu tava na igreja Batista Maranata, que é louvado Deus pela vida do pastor Ageu. O pastor Ageu foi um dos pastores. O primeiro pastor que eu recebi o discipulado foi através da vida dele, que eu cresci também espiritualmente. E eu me lembro que o pastor Ageu chegou para mim e falou assim, meu filho,
A gente está com um problema no louvor. Eu estava liderando a intercessão já da igreja. Eu quero que tu lidere a intercessão juntamente com o louvor. Ele liberou essa palavra para mim, esse comando, quando foi 3 horas da manhã, eu me acordo com uma angústia muito grande no meu coração, pastora. Quando eu me acordo com essa angústia no coração, eu olho para a porta do meu quarto, eu vejo um demônio que ele tinha uns 3 metros de altura. Ele ficava encurvado assim, de tão alto que ele era. Ele ficava encurvado. E esse demônio, eu vi ele, na hora que eu vi ele quis me paralisar, eu clamei o sangue de Cristo, ele me soltou. Soltou a minha voz, soltou meus braços. Aí ele falou assim pra mim, pastor, ó, por que tu tá pisando no meu território? Sangue de Jesus, pastor. E aí, minha pastora? No caso, ele estava incomodado porque o senhor ia liderar o Sim. ministério de louvor da igreja. O louvor estava passando por um processo de santificação e purificação, né? E foi nessa época que ele apareceu. Quando ele falou isso pra mim, eu já tinha uma experiência sobre a batalha espiritual. Eu comecei a me levantar, eu não baixei a cabeça, eu não fiquei com medo. Eu comecei a me levantar, ergui as minhas mãos, olhei para minha esposa, ela dormindo, olhei para o meu filho, ele dormindo. E eu me levantei, erguei minhas mãos e falei, ei, Satanás, aquele território não é teu. Comecei a guerrear em voz alta. Tu vai tal. Comecei a orar, fazer uma oração de guerra mesmo, né? Que existe vários tipos de oração. E nesse momento era uma oração de guerra em alta voz, com autoridade. Aí foi um momento que ele pegou, ele saiu assim, como uma fumaça preta, assim. Aí foi desfazendo e saiu. E essa foi a experiência assim que eu carrego até hoje, né? Mais forte, porque eu não vi ele possesso em uma pessoa, né? Eu vi assim mesmo como materializado mesmo, né? E esse foi um momento assim que, meu Deus, eu senti assim, né, que o diabo não é brincadeira, né? Que muitas pessoas brincam com batalha espiritual, muitas pessoas brincam, não é brincadeira. Se você não souber guerrear, meu irmão, ele vai trazer depressão, pastor, nesse momento, angústia. se o senhor não tivesse... como é que eu posso falar? Se o senhor tivesse brechas nesse momento, aí o senhor não ia ter autoridade para guerrear ele. Sim, aí esse demônio poderia muito bem ficar atormentando a sua vida. Sim, né? com Muitas certeza. das vezes o demônio aparece para as pessoas e a pessoa não consegue guerrear, ou sai correndo, ou acha que é apenas um vulto, e tem brechas, aí o demônio fica cirandando na vida daquela pessoa. O que uma pessoa dessa que está sendo atormentada, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas nos assistindo, talvez, Sim. porque eu conheço muitas pessoas assim, que chegam e falam, eu tô vendo vulto de trás da minha porta, eu tô vendo um homem com a capa preta de trás da minha porta. O que uma pessoa dessa pode fazer? Porque ela talvez não tenha a capacidade espiritual que o senhor teve nesse momento. O que uma pessoa dessa pode fazer? É assim, pastor, existe alguns níveis de batalha espiritual, né? Eu me lembro que ontem mesmo chegou um irmão da outra igreja e falou pra mim, rapaz, eu tô passando uma batalha espiritual muito grande no meu casamento. Né? O diabo tem falado pra mim que vai destruir o meu casamento. Aí eu falei pra ele, mas tu, o que é que tem feito? Não, um irmão chegou até mim e disse assim, rapaz, eu vejo que o diabo tá com uma fúria muito grande na tua vida. Deus parou aí, ele parou aí. Eu digo, mas tu tem guerreado no mundo espiritual? Tu tem se posicionado? E ele, não, tá, a gente vai levando, a gente vai pra igreja, a gente vai pros cultos e tal. Mas não é só isso, pastora. Não é só ir pra uma igreja, ir pra um culto. Não é só sobre isso. Que nem a senhora acabou de falar aí. A pessoa precisa reconhecer, fechar as brechas e aprender a guerrear no mundo espiritual. Se você não aprender a guerrear no mundo espiritual, você vai entrar em depressão, a sua família vai ser destruída, né? Você vai viver uma vida, debilitada, angustiada, porque você precisa aprender a guerrear. E Deus me deu as 2 armas poderosas, né? Que eu uso até hoje, e eu falo para as pessoas também que quando eu vou lá na casa delas, elas estão passando, e eu passo essas armas para elas também. Não, pastor, eu tô passando por... Falei pra você, tá, gente? Eu tô passando algo por... que essas pessoas também podem usar, né, pastor? Sim. Eu tô passando por isso aqui, eu tô vendo vulto, a depressão tá querendo vir, eu tô pensando em suicidar, tirar a minha vida. Meu filho é muito atacado nessa área de doença. E eu disse, rapaz, existem armas que Deus nos deu. O apóstolo Paulo disse que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais e poderosas para destruir as fortalezas. Eu disse, Deus entregou 2 armas, uma de ataque e uma de defesa para nós guerrear. Aí, qual é a arma de ataque? A arma de ataque
é o nome de Jesus. Quando Davi vai derrubar o gigante Golias, que simboliza um demônio, né? Ele diz, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou destruir esse gigante. Então, em nome de Jesus, nós destruímos. Então, eu falei para ele, tu precisa falar em alta voz, não é no pensamento. É, em alta voz. Precisa falar em alta voz para ele ouvir a tua autoridade que Deus te deu. Deus disse, eis que eu vos dou autoridade para pisar na serpente e escorpião, né? Então, Deus entregou autoridade. Tem que falar em nome de Jesus, não dou autoridade nenhuma, sai da minha casa, tal. Começa a guerrear, a falar. Em nome de Jesus. Atacou, meu irmão, vai ter o contra-ataque. Aí tu tem que usar a arma de defesa. A senhora lembra, pastora, quando o espírito de morte vai passar lá no Egito para matar os primogênitos? A Bíblia diz que Deus mandou matar o cordeiro, pegar o sangue dele e colocar nos umbrais da porta. Isso. Então o sangue é arma de defesa. Se tivesse o sangue lá, o espírito da morte não entrava. E Deus falou, o sangue é arma de defesa. Tu tem que lhe cobrir com o sangue de Cristo. Você vai aplicar o sangue de Cristo sobre a sua vida, você vai no seu filho, ele dormindo, tiver um ódio, se não tiver, bota a mão na cabeça dele, eu te cubro com o sangue de Cristo. Você vai aplicar as armas de defesa. E aí você vai aplicar a última arma, né, que é os anjos ao redor da sua casa, lhe guardando, livrando, que nem o Salmo 91 diz, né? O Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Então você vai começar a usar essas armas espirituais para você não ser atormentado pelos espíritos imundos, né? Pastor, mas eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. Procure alguém, sozinho você não vai conseguir. Sozinho, pastor, não consegue. Difícil, né, pastor? Busque uma igreja, uma pastor, liderança. Eu sempre penso assim, a pessoa tem que fazer tudo isso aí, mas ela tem que principalmente fechar as brechas. Sim, fechar é primordial. os buracos. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas como esse demônio entrou na minha vida? Eu sempre penso que os demônios, eles entram por buracos. Isso, né? Aí, pastora. Olha, a nossa forte. boca, o nosso ouvido, né? O que a pessoa escuta, né, pastor? Tem tempo aí, pastor? Só esse pode testemunho. falar, gente. Fale, pastor. A pastora falando aí, eu lembrei de uma jovem que eu fui visitar. Essa jovem estava se cortando e... Olha aí, gente, em vez tem de muitas ela... pessoas que passam por isso. E querendo tirar a vida. Família passando Sim. por isso. E querendo tirar a vida. Eu cheguei pra ela e falei assim, minha filha, antes de eu orar por ti, deixa eu falar algo pra ti. Eu falei das brechas, né? Eu falei dos portais espirituais. Existem portais espirituais que o diabo entra. O primeiro portal que o diabo entra, os olhos. Segundo portal, ouvido. Você está escutando. Terceiro portal, boca, que você fala. O quarto portal, os pés, aonde você pisa, onde você anda. E eu cheguei pra ela e falei, minha filha, deixa eu falar isso aqui pra tu. Porque se eu orar aqui por ti, o demônio vai se manifestar e a gente vai expulsar em nome de Jesus. Mas se esse portal não for fechado, a Bíblia diz que ele volta e traz mais 7. Né? E o quadro da pessoa se torna pior. Então, se hoje está só se cortando, se eles voltar, vão mandar tu pegar uma corda e tirar a tua vida. Então, antes de eu orar por ti, deixa eu falar desse portal. Falei para ele, expliquei sobre os portais. Isso aí que o senhor está falando é muito importante. Porque tem muitas pessoas, não esqueça o raciocínio que o senhor estava, mas isso aí que o senhor terminou de falar é muito importante. Porque tem muitas pessoas que falam assim, pastora, vem aqui orar na minha casa, minha irmã está possessa, tal. E a gente sabe que aquela pessoa tem muitas brechas. Sim. E a gente já lutou muito para aquelas pessoas fechar aquelas brechas. A pessoa não quer fechar. Aí a pessoa pensa assim, eu vou lá, expulso esse demônio. Tá, ela vai sair, o demônio, em nome de Jesus vai sair. Mas é igual o senhor falou, se a pessoa não fechar as brechas, ele volta com muito mais e é pior. É pior. Isso aí que o senhor está falando é muito importante. Isso é muito forte, pastor, porque a gente vê isso todos os dias. Por isso, a parte de libertar uma pessoa de um demônio é a mais fácil que tem, queridos. É a mais fácil, em nome de Jesus vai ter que sair. Mas só que tem pessoas que ao invés de você ajudar ela, você vai piorar a vida dela. Né? Que nem eu falei pra essa jovem, eu comecei a pregar pra ela, eu comecei a dizer, fecha o que tu tá vendo, não, passa o dia todinho assistindo, tal. Olha o que ela tá vendo. Pornografia, passa o dia todinho assistindo besteira, novela, não sei mais lá o que, sei o que, passa o dia todinho. A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Se os olhos forem ruins, quão tenebroso será o teu corpo. É um portal. O que é que tu escuta? Pai, eu gosto de um funkzinho, tal, não sei o que. O diabo entra pelos ouvidos. Um dia que tá andando, eu vou pras festas, mas a minha amiga, só que eu não bebo, eu vou só para acompanhar ela. Eu digo, existe território. Tá território, né? Território de demônio que quando tu pisa lá, eles te acompanham até a tua casa e eles ficam contigo. Aí eu me lembro que ela começou a chorar. Mas eu quero que o senhor ore por mim e tal. Eu digo, antes de eu orar, se tu quiser fechar esses portais, essas brechas, eu oro por ti, eu creio que tua vida vai ser outra. Ela começou a chorar. Começou a chorar.
E ela falou assim pra mim, eu não quero agora, porque eu não quero deixar essa vida. Meu, Aí eu só falei assim pra misericórdia. ela, minha pastora. Eu Pastor, falei, mas eu não me admiro não, que tem muitas pessoas Tem. assim. eu só cheguei assim, serva de Deus, então, quando a senhora quiser, a senhora me chame, eu venho aqui com todo o amor e carinho, orar por você. Quando a senhora quiser, só tem meu número, a senhora só me ligue. Aí eu fui pra casa, por quê? Porque se eu orasse por ela ali, pastora, Ia ser pior? ela ia voltar a fazer as práticas e a vida dela ia se tornar pior. Ia se tornar pior? Né? Por isso que precisa-se haver uma decisão. Né? A Bíblia diz que nós temos que ter o genuíno arrependimento, que é a metanoia. Uma Aquele que mudança roubava, de não vida. roubava. Uma mudança, que roubava, não Mudança. roubava, mentir, não mente mais. Então precisa que o ser humano faça isso. Né? Deus faz a parte dele, mas o ser humano precisa fazer a parte dele. Não tem como Deus fazer algo na sua vida que você não quer que ele faça. A salvação já nos deu, né, pastor? O livramento, o sangue dele já foi derramado. Com certeza. Mas basta nós querermos. E é igual o senhor falou, essa jovem, ela não quis. Os olhos dela estão ainda vendados. Estão ainda vendados com as práticas deste mundo. Ela ama, ela falou assim, eu amo mais o mundo, as práticas, as cores do mundo, do que a Cristo. Então ela fez uma escolha. E eu me lembro que depois de um tempo ela me ligou. Olha, que Ela me bênção, ligou, glória a Deus. eu não aguento mais, tá? Eu fui lá, orei por ela, Deus libertou ela. Eu não tive muito contato com ela, porque ela não era da nossa igreja, era do denominação. Não teve como a gente acompanhar, não sei como é que ela Porque tá aí hoje. tem que ter um acompanhamento, Tem né, que ter um pastor? acompanhamento. Não sei como é que ela tá hoje, mas eu indiquei, fique firme na sua igreja. Eu não chamei ela pra minha igreja, né? Fique firme na igreja tal, peça ajuda do seu pastor, a gente vai direcionando, né? Mas a gente não teve mais contato. Mas isso acontece muito, muito, esse testemunho, isso de batalha espiritual, de pessoas que elas enfrentam esse nível de batalha espiritual, que às vezes não quer mudança, e a gente vai lá e, por compaixão, ora, a vida da pessoa se torna pior. Né? Meu Deus, a gente já tem muita experiência Mas disso. por falta de conhecimento não é, pastor, né? Porque muitas Sim, das sim. vezes a gente explica, que nem você explicou e a pessoa não quis, né? Outra pergunta que eu queria fazer, pastor. Uma experiência assim sobre cura, milagres, né? Que eu sei que o Senhor Jesus ainda faz milagres, Glória né? a Deus. Jesus, quando subiu, ele falou para os seus discípulos, vocês farão mais coisas do que eu fiz. Glória a Deus. E ele nos deu todo esse poder, né? O reino dele foi estabelecido. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida para Cristo, caminhamos com Cristo, nós também temos esse poder, né? De fazer, no nome de Jesus, também fazer milagres. Eu queria que o senhor contasse uma experiência, né? Sobre milagres que o senhor já teve na sua vida, assim, muito Glória a forte, Deus. que marcou muito a sua vida. O milagre que marcou mais a minha vida foi um momento onde eu estava numa consagração, né? Eu me lembro que nessa época eu estava subindo, eu tinha feito um propósito com Deus de subir um monte, 7 dias, subindo, era 7 dias subindo no monte. Eu me lembro que no segundo dia, quando eu subi o monte, eu vi uma cobra assim enrolada. Aí tava eu e um colega meu. Aí quando eu vi essa cobra, eu tava com meu celular ligado, eu joguei assim, ela pulou em cima de mim. Aí no outro dia eu vi ela de novo enrolada. Aí eu entendi, batalha espiritual. Digo, meu Deus, vai acontecer algo. Mas eu continuei, eu não posso deixar de buscar, de orar. Eu continuei no 7º dia, pastor. Eu cheguei do trabalho, digo, não vou torrar um ovozinho aqui, daqui a pouco eu vou subir pro monte. Quando eu coloquei o ovo na caçarola, no fogo, lá em casa é de 2 andares, eu moro no andar de baixo. A minha mãe e minha irmã moram no andar de cima. Quando eu coloquei a caçarola no fogo, eu ouvi um grito lá pro rumo de casa. Ai, não sei o que. O menino tá morto. Aquele negócio ruim, pesado, aquele grito de choro, De angústia. aquele negócio ruim. Eu só deixei a caçarola lá no fogo, corri lá, o que tá acontecendo. Aí a minha irmã tava com o filho dela, o Gael, que hoje tem 7 anos, na época tinha, eu acho que 1 ano, por aí. Eu me lembro que ela disse, o menino tá morto, não respira mais, não sei o quê. Jesus. Chama a ambulância. No momento eu quis entrar naquela atmosfera de choro. De choro, Só de que angústia, Só de que eu senti tristeza. uma voz, sim, só que eu senti uma voz dentro de mim que falou assim, eu te chamei para ter paz no meio da guerra. E eu disse, Senhor, o Senhor vai me dar paz no meio dessa situação. Não estou te buscando para me ver o luto na minha casa. Eu me lembro que eu peguei a criança no braço, o Senhor me levou lá na passagem onde ele ressuscita a filha de Jairo. O Senhor falou, naquela passagem lá, eu tirei todos os incrédulos da sala. Mas tu não vai tirar nenhum incrédulo. Tirou os que não acreditavam. Sim. Ele tirou tudo da sala. O Senhor falou assim para mim, tu não vai tirar,
Porque as pessoas lá em casa, nenhuma era evangélica. Só eu que sou evangélico. Só eu que era. Hoje, graças a Deus, estão indo para a igreja. Glória a Deus. E justo essa minha irmã tá comigo lá na congregação onde eu tô pastoreando, lá no bênção. bairro João Alves. E eu me lembro que eu peguei a criança no braço e ela falou, não tem mais jeito, não tá mais respirando, tá morto. E eu segurei aqui. Aí o Senhor disse, não vai tirar nenhum daqui, mas tu vai sair de perto deles. Quem foi lá em casa sabe que tem uma escada grande. Eu subi a escada lá de casa, quando eu cheguei lá em cima da escada, eu olhei para ele, tava friozinho, tava com os olhos virados, já não tava respirando. E eu cheguei lá em cima, eu gritei, pastora, eu falei, eu levantei um clamor tão forte que eu disse, Senhor, eu não quero ver o luto dentro da minha casa, não estou te buscando para me ver o luto. Aí eu gritei, eu repreendo o espírito de morte agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, o menino fez assim, ó. Começou a respirar, eu vi a barriguinha dele respirando. Glórias a Deus. Nos meus braços aqui, pastor, eu vi o sangue dele quentinho voltando. Misericórdia. E essa foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Que eu vi Deus ressuscitando meu sobrinho nos meus braços. É uma das experiências que eu carrego comigo. Toda vez que eu quero parar, toda vez que eu quero desistir, eu me lembro desse milagre que Deus fez. E é um combustível para mim seguir, para mim ajudar outras pessoas. E esse foi um dos milagres que mais impactou a minha vida, que foi do meu sobrinho. Hoje, eu sempre dou esse testemunho lá na igreja. Hoje ele tá lá na igreja com a gente, tá, meu Deus, saudável, corre, brinca, tá lá com a gente, a minha irmã, através desse milagre, pastor, através dessa ressurreição, minha mãe entregou a vida para Cristo, a minha irmã entregou a vida para Cristo, meu pai entregou a vida para Cristo, meu irmão hoje está com Cristo. Era só eu que era evangélico, mas através desse milagre poderoso que Deus fez, a minha família toda, ela foi alcançada. Pastor. E esse foi o maior milagre, pastor, que Deus ele fez assim nessa caminhada que eu estou com Cristo. Pastor, que experiência sobrenatural, pastor. Que coisa que gente, coisas que as pessoas, muitas pessoas já viram pela TV, né? Muitas das vezes algumas pessoas porque leram a Bíblia e viram milagre. E tem muitas pessoas que não acreditam, né, pastor? Sim. Eu tenho certeza que o Senhor repreendeu esse espírito de morte e Jesus deu de novo fôlego de vida pro seu sobrinho pela fé, glória, né? A Deus. Isso vem tudo da fé. Né? Sim, desde sim. a fé do Senhor ter acreditado que o Senhor escutou a voz lá no início do Espírito Santo falou com o Senhor, o próprio Jesus falando com o Senhor, até a fé que levou o Senhor orar e ressuscitar, né, em nome de Jesus, o teu sobrinho. E eu queria perguntar assim, pastor, o que uma pessoa, né, que está passando por... O senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco, uma pessoa que está passando por tribulações na sua vida, que ela entende que aquilo... E também como a pessoa discernir se aquilo ali é espiritual, e existe muito essa dúvida ainda, né, hoje em dia, para a pessoa discernir o que é espiritual, o que vem do espírito, e às vezes o que vem... o que um médico pode curar e só o espiritual pode curar. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso aí, porque às vezes tem pessoas passando por coisas em casa que a pessoa às vezes não... Às vezes está até dentro da igreja, mas não entende se aquilo ali é algo espiritual. Se eu tenho que procurar uma pessoa que ora por isso, que acredita, porque existe muito, às vezes a pessoa... Eu não estou criticando denominações, né? Todas as denominações, né? Se pregar o evangelho, se pregar a palavra, é Jesus que está falando ali. Mas muitas pessoas às vezes não acreditam, né, em demônios, ou às vezes, né, no sobrenatural. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que uma pessoa assim, que ela sente que aquilo ali não é algo natural, é algo espiritual, o que ela pode fazer, né, quem ela deve procurar para ajudar ela, e o que ela também deve estudar na palavra, às vezes até um livro, né, que vai ajudar a aumentar a fé dela sobre o mundo espiritual. Muito bem, pastor, isso é de suma importância, né? Existe coisa que é do pixel da pessoa mesmo, né? Existe coisa que não é espiritual, existe coisa que é da cabeça da pessoa mesmo. Uma vez a gente foi convidado para expulsar um demônio, chegou lá, não era demônio. A gente chegou lá porque a mulher tinha visto o filho dela sendo morto, a facção entrou dentro da casa dela, atirou no filho dela, matou ele, e todo dia ela fazia feira, o menino já morto, e ia entregar. Mas aquilo ali não era espiritual, era a mente dela que estava afetada. Era a mente dela que estava afetada. Entendeu? Então ela precisava de um acompanhamento ali, de alguém, né? Acompanhamento. De uma psicóloga, né? Psicóloga, de um profissional da área. Porque às vezes tem muitas pessoas que pensam assim,
eu vou parar de tomar o remédio tal, porque o pastor falou. Existe a diferença, né? Sim, sim. Né? Existe muita diferença, gente. Existe. Não quer dizer que a pessoa não tem que procurar um psicólogo, né, pastor? Com certeza. O psicólogo, o psiquiatra, tem que procurar. Né? Igual o senhor chegou lá na casa da mulher, o senhor percebeu que não era nada Sim, a gente espiritual. percebeu que não era espiritual, aquilo ali era algo que era pro médico resolver. Isso. Né? Não tinha como, a gente podia orar ali como fosse. Né? Mas eu entendi que aquilo ali, Deus queria usar aquela situação para algo muito maior. Porque tudo Deus tem um propósito, Sim, né, pastor? eu me lembro que era para orar por ela. Chegou lá, era outra pessoa que precisava. Da oração. Foi outra que ficou possessa, não foi a mulher, foi outra. Gente do céu, como Deus trabalha. Aí chegou lá, Deus salvou a casa todinha daquela mulher, através desse problema. Né? Então, existe muito essa diferença. E às vezes quando a gente entra, o pastora Salete, principalmente quando a gente entra, Deus ele dá o discernimento. Como discernir que alguém está passando por uma batalha espiritual ou que aquilo simplesmente é algo da cabeça dela, o psique dela. Né? Toda vez que quando é espiritual, né, não tem como. É visível. Principalmente para mim, quando eu estou visitando alguém, uma família, a primeira coisa que eu entro naquela casa, Deus me mostra é choro, lágrima. Quando Deus me mostra lágrima e choro, e eu vejo assim muito como como se fosse uma terra de cemitério. Deus fala para mim que aquilo ali é espiritual, que é algo que uma depressão, um suicídio que a mulher está pensando em fazer. Então Deus mostra isso, tá entendendo? Mas existem situações, né, que nem eu falei dessa senhorazinha, que não era espiritual, era da mente dela. Então a gente precisa dividir isso aí, o que é espiritual e o que não é espiritual. O que é espiritual, meu irmão, vai fazer a pessoa... O diabo vai começar a oprimir. Porque existe nível de batalha espiritual, pastora. Por exemplo, a senhora é alguém. Pastor, eu estou passando pelo momento. Um exemplo. A senhora vai começar a sentir uma tristeza muito forte. Quando é espiritual. A senhora vai começar a sentir uma tristeza muito forte. Dessa tristeza, a senhora vai passar para um segundo nível. Que é o nível da opressão. Fica vindo várias coisas. Níveis. É níveis. Isso. Começou com a tristeza. Aí tal, não, isso é... Como saber que é espiritual? Começou com uma tristeza. Da tristeza vem um segundo estágio, que é uma angústia, assim, uma opressão muito grande, uma angústia. Alguém está me perseguindo, vai começar a sonhar com cobra, vai começar a sonhar com pessoas lhe matando, lhe perseguindo. Isso é opressão, uma angústia. Começar a ser oprimido. Passou da opressão, vem o terceiro estágio. O terceiro estágio se chama depressão. A senhora vai querer ficar isolada, vai querer, né, se achar inferior, né, a baixa estima vai começar a vir, vai começar a sentir como se ninguém lhe amasse. É a depressão. Passou do nível da depressão, vem um quarto nível, que é o último, que é o nível já da possessão, onde o diabo governa a mente. Por isso tem muitas pessoas perambulando pelas ruas, porque o diabo governou a mente. Vamos para casa, não vai, está governado pelo... Isso é batalha espiritual, é guerra espiritual. Isso é os demônios que vão causando. A senhora percebeu que ele começa com a tristeza, opressão, depressão e possessão. São níveis de batalha espiritual. Se você estiver passando por algum nível desse, eu recomendo a você buscar um líder espiritual, uma igreja. Lá Deus vai dar o discernimento, né, para você tomar, para você se livrar disso aí. Entendeu? Então, Deus mostra esse nível pra gente. E toda vez que eu vou numa casa, Deus mostra esse nível. Existe nível da possessão, da tristeza, da opressão e da depressão. São níveis espirituais. Para perceber que a pessoa está enfrentando uma guerra espiritual dentro da casa e da família. Então, esses são níveis espirituais que Deus mais fala pra gente. Então, gente, ó, você já pegou a dica aí, né, para você combater, né, esse mundo, né, espiritual, né, que às vezes entra na sua casa. Então, é procurar, né, pastor, uma igreja, né? Procurar alguém que lá o Senhor vai usar aquela pessoa, porque Deus usa, né, pastor? Deus usa. E também, pastor, rapidamente, a pessoa por si só, a pessoa está assistindo isso aqui agora, ela fazendo uma oração em casa, só Deus age também na vida dessa pessoa? Pastora, não. É mais difícil, né? É mais difícil, é bem difícil. Por quê? Porque a mente, é igual o senhor falou, ela já está já no nível já de... Sim. De possessão, Sim. Ali ela não vai nem conseguir glorificar o nome de Jesus. Por isso que, é muito mais difícil, por isso que igreja é o quê? Igreja são as pessoas. Por isso que um precisa do eu, precisa da senhora, só precisa de mim, é a igreja. Então, ninguém consegue ser liberto só. É verdade, gente. Olha aí, ó, ninguém consegue ser liberto só, tá, gente? Então, precisa seguir uma pessoa. Uma igreja, procura um líder espiritual. E nós estamos chegando ao fim, gente. Estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje, né?
Toda sexta-feira, agora mudou o horário, tá, gente? Sexta-feira estamos aqui, Sexta-feira estamos aqui, tá? Compartilha, né? Esse podcast foi muito forte, muito forte. Compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que vai precisar, né? Nas próximas vamos estar trazendo outros testemunhos que vão edificar muitas vidas. E eu agradeço muito a você que tirou um tempinho do seu dia a dia para estar nos assistindo. Curte, tá? Que vai ajudar muito a engrandecer o reino do nosso Senhor Jesus. E muito obrigado, pastor Alexandre. Né? Eu queria que o senhor fizesse uma oração, né, para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, para eles serem edificados cada dia mais no Espírito do nosso Senhor Jesus e sejam cobertos, né? Eu quero pedir para o Senhor orar para todos nós sejamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Quero louvar a Deus pela sua oportunidade, pastor. Louvar a Deus pela vida do nosso diretor, Edilvan, do nosso outro diretor, o segundo diretor ali, né, o Andrew. É o homem que está ali tá ali direcionando ali as máquinas. Louvar a Deus pela vida do Andrew. Queridos, é sempre um prazer estarmos aqui, né? Queremos orar pela sua vida. Quero ler só um texto aqui rapidinho. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submirão. Quando passares pelo fogo, ele também não te queimará, nem chama nenhum arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Creia em Deus que ele vai te livrar, ele vai te usar como instrumento de cura para curar outras pessoas. Ele vai te usar como instrumento de cura, vai te dar uma autoridade hoje para você guerrear no mundo espiritual. Né? A tua casa será, né, um celeiro da presença de Deus, não de espírito velho imundo, em nome de Jesus. Eu entrego, Pai, essas pessoas na tua mão, Senhor, meu Deus, eu abençoo cada um, Senhor, que está, Senhor, nos acompanhando neste programa, Pai, que está nos acompanhando neste podcast. Eu quero entregar a vida de cada um, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro sobre eles. Meu Deus, que eles serão um instrumento de cura, Senhor, para curar, Senhor, sarados para sarar, curados para curar, libertos para libertar, Senhor. Meu Deus, um divisor de águas, Senhor, está chegando sobre a vida deles, Pai. Nós o abençoamos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, pastora. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Shalom.